Bom, a gente está num mês, especial, trabalhando um pouquinho sobre a temática da vida, a temática do suicídio também, que é uma realidade tão grande na nossa sociedade, no mundo, uma grande crise que gera uma preocupação muito grande na sociedade e no mundo, que fez com que as pessoas, inclusive, estabelecessem um dia de prevenção ao suicídio, um dia mundial, e, consequentemente, esse mês de setembro virou o mês amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e nós temos, nesse mês, falado algumas coisas sobre essa temática. É claro que o domingo que foi falado propriamente desse assunto foi o domingo passado, em que o pastor Everton esteve aqui conosco. Ele tem uma formação também acadêmica direcionada para esse cuidado de vidas, da psicologia e tudo mais. Então, se você tem interesse de ouvir propriamente desse assunto, com bastante propriedade, com mais propriedade do que eu, inclusive, você pode entrar na internet, no YouTube, e assistir o vídeo, compartilhar com alguém. Mas eu também tenho comentado algumas coisas um pouco mais periféricas. Na semana retrasada nós falamos sobre Elias, que teve um desejo de morrer, e como Deus trabalhou na vida dele essa questão. E hoje eu gostaria de falar sobre Ezequiel, e pedir que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, sob o título Ser ou Não Ser, eis a questão. Pedi para o Mateus colocar o primeiro slide, por gentileza, com o título da palavra. Ser ou não ser, eis a questão. Você sabe de onde vem essa frase? Nossa, Samuel, eu já ouvi 1000 vezes, mas não sei. Sei que está em alguma coisa de Shakespeare, mas não sei bem aonde, não sei o contexto, mas eu conheço essa frase. Essa frase é uma frase de Shakespeare, e tem tudo a ver com Ezequiel também. Ezequiel 37. Eu vou ler alguns textos, vamos começar no versículo 1. O título geral desse capítulo é o Vale de Ossos Secos. O texto diz assim: a mão do Senhor esteve sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Deus me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito novo em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, a nação de Israel: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Até aqui, por favor. É um texto que a gente conhece bastante. É um texto talvez o mais famoso de Ezequiel. Mas é meio que um filme de terror, Na verdade, é uma cena bastante drástica, uma experiência ali espiritual, de ser levado a um lugar tenebroso, de ser colocado num lugar macabro. E não só isso, o texto faz questão de enfatizar que Ezequiel é colocado neste vale, mas é levado por todas as partes deste vale de ossos secos, para perceber exatamente quantos ossos havia e quão secos eles estavam. Há uma ênfase em mostrar quão tenebrosa era a situação daquele vale de ossos secos. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o início dele.
de que a mão de Deus estava sobre Ezequiel e que o Espírito de Deus o levou a um vale cheio de ossos secos. A gente, quando pensa em sermos cheios do Espírito Santo, a gente, quando pensa em sermos cheios da presença de Deus, a gente, quando pensa no derramar da presença de Deus, nós somos sempre levados a pensar naquela alegria que a presença de Deus nos dá. Nós somos sempre levados à vida que a presença de Deus nos dá, a paz, tudo aquilo que vem acompanhado por esta presença maravilhosa do Espírito Santo. Mas quando nós avaliamos, quando nós entendemos a palavra, nós vemos que a presença de Deus e que o Espírito Santo não significa só isso. Não significa só gerar esta alegria, esta paz, esta vida interior dentro dos nossos corações, mas muitas das vezes é nos colocar no meio de vales cheios de ossos e percebemos as circunstâncias desafiadoras que estão diante de nós e nos colocarmos dentro deste vale. Pense, por exemplo, em Maria. Maria era ali meio que uma camponesa de uma cidade pequena, vivendo ali o fluxo e a vida normal dos seus dias, na expectativa de um casamento, tudo muito calmo, tudo dentro do padrão, tudo dentro da normalidade, até que um dia aparece o anjo Gabriel, para dizer para ela que ela era bem-aventurada, e que o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai gerar uma vida aí pelo Espírito Santo. Daquele dia em diante acabou a paz de Maria, no sentido dos desafios da vida. A partir dali é o marido que está desconfiado, que já programa em abandoná-la, porque que papo é esse de que eu engravidei do Espírito Santo, né? Chegar a sua esposa falando que engravidou do Espírito Santo, imagina o drama, e ela tem que lidar, e o José ali organiza para fugir, mas depois há sobre ela o peso de uma suspeita da fornicação, da impureza. Há toda uma crise que não existia antes, e depois que veio essa ideia de que o Espírito Santo a envolveria, desceria sobre ela, começam grandes desafios. Como não lembrar de Davi? Davi era pastorzinho do campo, quase esquecido, cuidando ali das ovelhas, um desafio ali, outro ali, mas aí Samuel foi até ele, profeta Samuel, juiz, profeta e sacerdote Samuel, chega lá, unge Davi, e a palavra de Deus diz que daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Meu irmão, daquele dia em diante acabou a tranquilidade. Daquele dia em diante parece que nasceu um alvo nas costas de Davi, e Saul quer matá-lo, ele tem que fugir, ele tem que se fingir de louco, ele tem que ir para os filisteus, um monte de coisa acontece. Mas não só isso, pense em próprio Jesus. Dos 12 aos 30, a Bíblia diz que ele teve um crescimento, um desenvolvimento natural. A Bíblia diz em Lucas que ele crescia em sabedoria para com Deus, para com os homens. Ele estudou, ele viveu como uma pessoa normal, como uma pessoa que crescia e se desenvolvia. Mas aí por volta dos 30 anos, naquela passagem famosa do batismo de Jesus, o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Aí você pega o capítulo 4 de Lucas, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. A primeira coisa que acontece com Jesus ao ser cheio do Espírito Santo é ser colocado numa situação de deserto, numa situação desafiadora. Paulo também, Paulo era um fariseu, numa posição top ali, tranquilo, mandava matar, mandava prender, mandava tal, tinha uma posição e um status privilegiado. Aí Atos 9 vai dizer que Ananias foi até ele, orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Irmão, depois daquilo ali, ele tem que fugir num cesto pela parede, ele tem que ir para outro lugar, e aí tem naufrágio, e aí tem varada, e aí tem um monte de coisa. E aqui o próprio Ezequiel também, que o Espírito Santo coloca no meio de um vale de ossos secos. E isso me faz pensar, isso me faz acreditar profundamente, eu já disse isso aqui, que ser cheio do Espírito Santo não é fazer a vida de uma pessoa mais tranquila,
que ser cheio do Espírito Santo é fazer da vida de uma pessoa mais relevante. Mais relevante. Porque até hoje nós sabemos quem é Maria. Até hoje nós sabemos quem é Davi. Até hoje nós sabemos quem é Jesus. Até hoje nós sabemos quem é Paulo. Até hoje nós sabemos quem é Ezequiel. Por quê? Porque eram pessoas com o Espírito Santo. Sim, tinham esta vida, esta alegria, tudo aquilo que o Espírito Santo traz. Sim, mas entenderam que serem cheios de Deus, do Espírito Santo, não era para terem uma vida mais fácil, investindo suas horas no banco da inutilidade, mas eram ser levados a não viverem essa utilidade, mas a uma relevância, a uma interferência na realidade, a uma mudança de paradigmas, a uma influência poderosa nas circunstâncias. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós chegamos nesse texto, às vezes ele é usado para um monte de coisa, mas o principal contexto ali da história é o povo de Israel. É o povo de Israel que tinha sido aniquilado. É o povo de Israel que tinha sido destruído. Tudo aquilo que se conhecia como povo de Deus, tudo aquilo que se conhecia como história, a história do povo que foi tirado do Egito, a história do povo que recebeu uma terra, a terra de Canaã, a história do povo que conheceu os grandes milagres, os juízes, a história do povo do grande rei Davi, a história do povo do rei Ezequias, a história do povo do rei Josias, enfim, tudo aquilo que representava a nação, o culto, Jerusalém, a cidade que Deus havia escolhido para estabelecer o seu nome, o templo, tudo que se conhecia havia se perdido e se transformado em poeira. Tudo que se tinha construído agora se tornaram em escombros, se tornaram em lembranças de um tempo que já havia passado, em lembranças de algo que ficou para trás, porque a realidade dura e crua era de que havia apenas pó, morte e escombros. Um povo destruído pela Babilônia, uma cidade de Jerusalém destruída pela Babilônia, um templo de Jerusalém destruído pela Babilônia, e milhares de pessoas levadas como escravas para a Babilônia, numa viagem de 1000 quilômetros de Jerusalém até o Iraque de hoje. Longe de casa, um povo triste, um povo desanimado, e o que sobrava? Sobrava a lamentação. E é aí que Jeremias, um pouco mais velho que Ezequiel, mas que viveram a mesma época, que testemunharam este mesmo acontecimento, Jeremias vai escrever um livro para chorar. Jeremias vai escrever um livro de lágrimas. Tamanha era a destruição, tamanho era o caos que se apresentava com este povo que tinha tanta história, com este povo que tinha tanta memória, com este povo que tinha tantos acontecimentos no seu passado, mas que agora o que tinha era apenas escombros. O livro das lágrimas, o livro do choro. Mas estar neste vale de ossos secos para Ezequiel, ser colocado ali para ver uma representação espiritual do estado físico, emocional e espiritual daquele povo agora prostrado, daquele povo agora destruído, para Ezequiel não era algo impessoal. Para Ezequiel não era algo que ele apenas testemunhava, sem que ele estivesse intrinsecamente, profundamente e essencialmente envolvido com tudo aquilo. Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. Desde pequeno, desde criança, Ezequiel estava sendo treinado. Ezequiel estava sendo preparado para ser um sacerdote. Mas para ser um sacerdote aonde? Em Jerusalém. Para ser um sacerdote aonde? No templo. Durante toda a sua infância, sua adolescência, ele cresceu sendo preparado para este momento, para servir no templo, para se ocupar das tarefas do serviço a Deus. Eu consigo imaginar o pai de Ezequiel, dizendo para ele: Ezequiel,
um dia você vai poder servir a Deus num lugar que só a nossa família pode servir. Só os descendentes de Arão, da tribo de Levi, poderão servir. E você faz parte dessa família, Ezequiel. Então você tem que se preparar bem, você tem que estudar bem, você tem que ser bem treinado para que quando você for servir a Deus como sacerdote, em todos os rituais, naquilo que o sacerdote faz entre intermediar a Deus e o povo, entre ensinar o povo a lei de Deus, entre ser voz de Deus para o povo, você, Ezequiel, vai fazer tudo isso, só que no lugar mais importante da terra, no templo, no lugar onde ninguém pode entrar senão os sacerdotes. Você vai poder entrar, Ezequiel. Lá é o seu lugar. Por isso, treine bem, estude bem, se desenvolva bem, cresça bem. Consegue imaginar isso? Alguém da família sacerdotal sendo preparado por toda a sua vida e por todos os seus anos para esse momento. Assim era o Ezequiel. Mas não só isso, nós somos informados que Ezequiel vai se casar também. E toda pessoa que se casa, ela se casa carregada de expectativas, de sonhos, de projetos, de ideias. De várias formas ele tinha no seu coração o desejo de envelhecer com a pessoa com a qual ele casou. Nós não temos o nome da esposa de Ezequiel, mas sabemos que ele era casado. E ele vai construir ali o seu casamento como um jovem. Ele tinha por volta de 25 anos quando se casou, carregado de expectativas, carregado de emoções, carregado de ideias de uma vida a dois, de uma vida compartilhada, de uma vida íntima com a sua mulher. E quando isso acontece, quando Jerusalém é destruída, quando o templo é destruído, tudo aquilo para o qual Ezequiel havia sido treinado pelos anos, tudo aquilo para o qual Ezequiel tinha sido formado, empreendido toda a sua identidade naquilo que ele seria, se tornou em pó, se tornou em ruínas. Todo o seu treinamento, toda a sua preparação, todas as suas conversas de formação, todo o incentivo que ele tinha recebido, todas as horas nas escolas sacerdotais para aprender como ser um bom sacerdote, perdem completamente o sentido, perdem completamente qualquer razão de ser, porque não há mais Jerusalém, porque não há mais templo, porque não há mais serviço sacerdotal, porque não há mais culto no templo. Não há mais o lugar santo, não há mais o lugar santíssimo, não existem mais os sacrifícios, não existem mais as roupas sacerdotais, nada disso sobrou. Tudo aquilo que construiu a identidade de Ezequiel durante décadas, de repente virou pó, de repente deixou de existir. Mas um dos textos mais tristes da história de Ezequiel é o capítulo 24 do livro de Ezequiel, versículos de 15 a 18, onde Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu vou levar a sua esposa que é a delícia dos teus olhos. Logo depois, pouco depois de ter casado, provavelmente por volta de 30 a 35 anos. E o texto diz que a palavra de Deus veio de manhã e de tarde a esposa de Ezequiel já morreu. Ou seja, tudo o que ele programava do ponto de vista familiar ruiu. Porque nós não temos informações de nenhum filho de Ezequiel. O que ele tinha era a sua esposa. De repente, no meio daquele caos, todo o serviço sacerdotal se tornou em pó. Mas não só isso, o seu sonho, o seu projeto familiar, o seu amor, a delícia dos seus olhos foi levada também. E agora Ezequiel, que pensava construir uma vida de um sacerdote casado, se torna um exilado viúvo, porque Ezequiel é levado para a Babilônia. Ezequiel também é afastado de Jerusalém e vai viver na Babilônia. O sacerdócio acabou, a família acabou, não há mais tudo aquilo que havia sido construído, as coisas mudam, tudo aquilo que se esperava não acontece, toda expectativa, todo investimento não se concretiza. Portanto, estar naquele vale de ossos secos,
e ouvir esta pergunta de Deus que nós lemos: poderão estes ossos voltar a viver? Quando Ezequiel ouve esse tipo de pergunta, poderão estes ossos viver? Não é apenas uma história de Israel, um povo que ele simplesmente nasceu e fez parte. Não era simplesmente as pessoas que haviam ficado para trás, o que aconteceu ali na história de Israel. Aquele vale de ossos secos, de certa forma, é uma representação do coração do próprio Ezequiel, que perdeu tudo, que tudo que ele tinha colocado, as suas esperanças, a sua identidade, a sua expectativa, se tornou em pó, se tornou em osso, se tornaram em ossos. Então, quando Ezequiel ouve a pergunta, poderão viver esses ossos? Não são ossos alheios a ele, não são ossos distantes dele, mas é uma pergunta que envolve o Ezequiel. Ezequiel, poderão viver estes ossos que tem a ver com a nação de Israel, mas os ossos do seu coração, os ossos daquilo que morreu em você e para você também. Não são ossos impessoais. Tem um livro, pode passar, que é o Hamlet, de Shakespeare. Esse livro é a história de um príncipe. O Hamlet, ele é um príncipe que nasceu para ser rei. O príncipe, no caso o mais velho, ele já nasce com toda expectativa de que ao tempo passar, que com o acontecer natural das coisas, ele vai se tornar um príncipe. Ele vai se tornar um rei, perdão. E isso acontece com Hamlet. Ele cresce na família real, como príncipe mais velho. E com isso todas as expectativas, toda a preparação que envolve um príncipe mais velho. Porém acontece uma tragédia na família. E o seu pai, que era o rei, morre repentinamente. Morre de forma trágica. E quando você começa a ler o livro, você já percebe logo que na verdade não foi uma morte trágica, foi um crime, foi um assassinato. E a pessoa que matou o seu pai é o seu tio, é o irmão do seu pai. E o seu tio mata o seu pai e se torna o rei. E a mãe de Hamlet, um mês depois casa com o tio. Ou seja, tudo que ele tinha de expectativa preparada, de repente, despenca da noite para o dia. O seu pai, de uma forma trágica, morre, mas agora o seu tio está no reino, e a sua própria mãe se casa com esse tio, talvez por não saber, provavelmente sem saber o que havia acontecido, mas continua sendo ali a rainha. E o Hamlet se vê numa história onde ele fica sabendo, chega a ele a informação de que o assassino do pai dele é o tio, e que ele precisa agora se envolver com essa história para consertar uma história que ruiu. Quantas pessoas são colocadas dentro de uma história, de uma situação familiar, que não construíram, ou melhor, que não destruíram, mas de repente se veem chamadas essa situação para construírem, para arrumarem, para restaurarem coisas, às vezes da família, coisas às vezes do passado, coisas de outras, e de repente você está lá no meio do vale de ossos secos. Isso aconteceu com ele. Agora ele se via na obrigação de se envolver com essa história para trazer a justiça ali toda aquela situação e organizar tudo. E aí ele vai dizer no livro, pode colocar o próximo: eu tenho no peito o que não passa, meus trapos são o adorno da desgraça, o tempo é de terror, maldito destino, ter de ser eu consertar o que é errado. E parece que Ezequiel é colocado nessa mesma situação, e é justamente neste quadro de Hamlet, onde ele se vê colocado para arrumar uma situação que não foi culpa dele, que não foi ele que fez, mas agora ele tem que se envolver plenamente com aquilo, tem que assumir um papel naquilo tudo, que ele vai dizer a famosa frase, pode passar: ser ou não ser, eis a questão. Que é o capítulo onde ele está decidindo se vale a pena continuar vivendo.
o ser ou não ser aqui não é uma pergunta filosófica vazia. A pergunta dele nesse texto é: será que vale a pena, agora que tudo mudou, agora que tudo se reorganizou, agora que as minhas expectativas se frustraram e um novo futuro se abriu, não o futuro que eu esperava, não o futuro que eu queria, não o futuro no qual eu investi a minha vida, mas um novo futuro, de ter que consertar, de ter que me envolver nas coisas que nem eu mesmo destruí. Aí ele pensa: será que não é mais fácil pegar um punhal e me matar? E esse é o não ser do livro. Ser ou não ser é esta dúvida. Eu encaro esta proposta de vida que se apresentou, ou eu fujo de tudo isso, ou eu tiro a minha vida, ou eu me torno um não ser e me entrego para as dúvidas, para as incertezas e para aquilo que é um não ser, mas que talvez não é bem um não ser. É o capítulo da crise, de que, puxa vida, tudo que eu queria, tudo que eu investi, ruiu, e agora eu tenho que assumir um outro papel que eu não esperava, que eu não queria, que eu não planejei, que eu não investi, mas surgiu diante de mim. Ou eu pego uma via, dou seta para a direita e me torno um não ser. Ser ou não ser, eis a questão. Essa é a crise de Ezequiel. Poderão esses ossos viver, Ezequiel? Esses ossos poderiam falar de muitas coisas pessoais para você. O que esses ossos significam? Esses ossos podem significar a sua própria família, que um dia foi algo tão verdadeiro, porque esses ossos representam um povo que foi, algo que foi verdadeiro, algo que foi grande, algo que foi precioso, a história de um povo. E quantas vezes nós também no nosso coração temos restos, e a nossa vida muitas vezes começa a ser acumulada de restos, de coisas que um dia já foram. Talvez você olhe para o seu casamento e um dia ele já foi algo tão precioso, e hoje é algo tão desrespeitoso, hoje é algo tão ofensivo, hoje é algo tão destruidor, onde os dois estão se matando, estão morrendo e se afogando abraçados, mas já foi algo tão precioso. São ossos. Quem sabe o seu coração já foi um coração tão aberto, um coração tão fraterno, um coração tão amoroso, e hoje se tornou um coração tão duro, talvez pelas más experiências. Elas endureceram o nosso coração, elas nos deixaram desgostosos e amargos e duros para tudo e para todos. E às vezes nós somos colocados em algumas situações simples, mas que nos lembram tantas coisas difíceis que já se passou, e por isso nós nos endurecemos, por isso nós nos tornamos agressivos. Quem sabe o nosso coração também com Deus, que já construiu tantas coisas, que já viveu tantas coisas, que já experimentou tantas coisas, que já sonhou, que já buscou, que já ouviu Deus falar, e que hoje, como foi ministrado no louvor, se torna uma coisa automática, uma formalidade necessária, um dever obrigatório que precisa acompanhar a minha vida. Mas se perdeu toda aquela vida, se perdeu toda aquela dinâmica, se perdeu toda aquela realidade que envolvia o ser. E quantas vezes nós somos colocados em situações que não gostaríamos de estar, e quando nós somos perguntados: poderão esses ossos viver? Como é difícil a resposta dessa pergunta. Como é difícil crer que algumas coisas que morreram poderiam voltar a viver. Como seria difícil para Ezequiel crer que a vida dele pudesse ser alguma coisa depois de tudo que ele perdeu, depois de tudo que se desfez, depois de tudo que ruiu. Poderão estes ossos viver? O povo inteiro tinha uma resposta, que você leu no versículo 11. O povo inteiro respondia: não, esses ossos não poderão viver. A nossa esperança acabou, os nossos ossos estão secos, não tem mais o que fazer. É o que você leu no versículo 11. Existia uma resposta já para essa pergunta: poderão esses ossos viver? Existia um clamor total, um clamor popular, um clamor
universal daquele povo, dizendo: não, estes ossos não podem mais viver, não há mais o que fazer, está tudo destruído, não tem mais esperança, o que podia ser já não pode mais, uma porta se fechou, algo foi enterrado, e não se tem mais o que fazer. Essa era a voz de todo o povo, e essa é a voz da maioria das pessoas, que depois de terem expectativas frustradas, depois de terem portas fechadas, depois de contemplarem e testemunharem anos de investimento, anos de projetos e sonhos ruírem, elas se juntam a este coro, elas se juntam a essa voz dizendo: não, agora é simplesmente boiar na vida e esperar o tempo passar, agora é simplesmente deixar que a velhice ou quem sabe alguma outra coisa antecipe o fim desse sofrimento, porque já que tudo se frustrou, não há mais nada para mim, não há mais nada para a minha vida, não há mais nenhuma relevância para mim. Agora a minha vida é simplesmente um tic-tac que vai soar até a hora que nós esperarmos o próximo tic-tac, até a hora que a última batida do meu coração vai esperar a próxima, e a próxima não virá, e a vida vai acabar. O que me parece é que Ezequiel tinha tudo para responder junto com o povo, porque existia uma voz total dizendo: não, estes ossos não podem viver. Qual é a pergunta, Deus? Poderão de novo viver esses ossos? A resposta é não, eles não podem viver, porque tudo acabou, as expectativas se frustraram, não há mais nada. E me parece que Ezequiel tinha tudo para responder da mesma forma, ele tinha tudo para bradar o mesmo não do povo. Ele tinha tudo para dizer: não, Deus, esses ossos não podem viver, porque esses ossos representam o meu coração, porque estes ossos são os meus sonhos, porque estes ossos são tudo aquilo que eu me formei para ser, tudo que eu construí para ser e foi destruído. Estes ossos não são apenas ossos desconhecidos, são ossos de pessoas que eu amo, são ossos do meu suor, são ossos do meu sangue que se tornaram pó. Então não, Senhor, esses ossos não podem mais viver. Parece que Ezequiel tinha tudo para responder isso, mas não foi isso que ele respondeu. Ezequiel, ele devolve a bola para Deus. Com todos os seus ossos interiores, ao invés de falar não, ele fala: Senhor, tu sabes, é a tua voz, Senhor, é o teu poder que vai decidir isso. Tua mão. Eu não tenho uma resposta, Deus, porque se Ezequiel respondesse sim, podem, mostraria que ele era um cara superficial. Porque pessoas que não percebem o vale de ossos secos, né? Eu estou no vale de ossos secos, mas eu estou vendo que eu estou na Disney. Estou na Disney, pela fé eu estou na Disney, minha vida é um paraíso, tudo é maravilhoso, vou rir, e eu perdi aquela pessoa, e minha vida está em ritmo de festa, no ritmo do Silvio Santos, e a gente vai seguir. Então, isso não é fé, isso é falta de remedinho. Isso é falta de remedinho. Ezequiel, ele não entra numa negação de que não, está tudo maravilhoso. Pode viver os ossos, lógico. Tranquilo. Já estão vivendo na vida. Não, essa atitude também ela é muito superficial. Essas negações assim, bobas e superficiais, elas não resolvem. Não é isso que Ezequiel faz. Mas Ezequiel sabe que ainda existe um Deus, que muitas portas se fecharam para ele, mas ainda existe um Deus que está sentado no seu trono, que ele perdeu pessoas que ele amava, mas ainda existe um Deus, que ele tinha muitos projetos e esses projetos ruíram, mas ainda existia um Deus. E quando Deus pergunta: Ezequiel, podem esses ossos viver? Deus, eu não sei. Talvez ele pensou: Deus, a minha tentação é falar não, mas existe um fator a mais neste vale de ossos secos. É tu, Deus, és tu, é o Senhor, Deus. Tu sabes como é precioso, irmãos, quando a gente é frustrado, quando as portas se fecham e nós somos colocados em vales que nós não planejamos para estar.
vales que nós não gostaríamos que fossem assim, circunstâncias que mudam de cabeça para baixo, de tudo aquilo que você pensou que a sua vida seria no passar dos anos, e aquilo não se concretizou. E mesmo assim você consegue olhar para você e falar: puxa, minha vida é carregada de frustrações, tantas portas se fecharam, mas esses ossos ainda podem viver. Senhor, tu sabes, nas tuas mãos está a minha vida, Senhor. Esta vida que é como um sopro, esta vida que passa, que é tão passageira, e que a gente constrói tanta coisa, querendo que ela seja algo, mas é Deus quem tem a direção das nossas vidas, e vai fazer aquilo que Ele sabe que tem que ser feito. E como é bonito, como alguém assim como Ezequiel dá esse benefício da dúvida. Deus, as minhas expectativas se frustraram, mas se o Senhor tem outros caminhos, eu vou andar nesses caminhos. Mas é Tu que sabes, Senhor. A última palavra não é minha. Não é minha. É como se Ezequiel estivesse dizendo isso. Ezequiel, podem esses ossos viver? Senhor, a última palavra não é minha. A última palavra é Tua, Senhor. Então toma a palavra de novo. A voz é Tua, o comando é Teu. Tu sabes, Senhor. E aquilo que a Tua voz proclamar, eu vou seguir. Aquilo que a Tua voz declarar, abre-se essa porta, é nessa porta que eu vou entrar, porque eu estou debaixo da Tua direção, ó Deus. Aí Deus vai dizer: então eu vou te usar, Ezequiel. Ezequiel vai ser usado de uma forma, irmãos, que se ele fosse o sacerdote lá de Jerusalém, você jamais ia ter ouvido falar de Ezequiel. Jamais. Foi porque ele foi ao exílio. Foi porque ele foi enviado à Babilônia. Que lá na Babilônia, que não era Jerusalém que ele queria. Lá na Babilônia, que não era o templo que ele queria. Lá no exílio, que não era o sacerdócio que ele queria. Ezequiel vai ocupar a posição mais importante de alguém no exílio. Ele se tornou a voz de esperança, a voz de consolo para aquele povo inteiro que dizia: não, esses ossos não podem viver. Ezequiel se torna o pastor, profeta, consolador para o povo, para dizer: estes ossos vão voltar a viver. Do capítulo 33 ao 48, é Ezequiel dizendo: Deus vai restaurar, Deus vai levantar, Deus vai mudar, Deus fará novamente. Por mais de 20 anos, Ezequiel é a voz profética para um povo que se abandonou, para um povo que desistiu, para um povo que jogou a toalha, para um povo que desanimou de tudo. Ezequiel ainda era a voz que dizia: Deus vai trazer de volta a vida, Deus vai soprar de novo o vento, Deus vai mover, e estes ossos se tornarão um exército, e o Espírito será soprado sobre eles, e Deus há de restaurar todas as coisas, Deus há de fazer de novo. O Consolador. Você se lembra do povo? Quando você pega o Salmo 137, é um salmo escrito pelo povo. É muito interessante isso, do povo na Babilônia. O texto diz assim: nós estávamos ali no rio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, nós penduramos os nossos instrumentos, e os babilônios pediam: cante-nos para nós uma canção de Jerusalém, de Sião. E o povo respondia: como nós cantaremos aqui? Como nós vamos celebrar alguma coisa agora que todos nós morremos, agora que nossa história acabou? E aí Deus pega um profeta, um Ezequiel, com o coração ferido. Pega um Ezequiel com um coração tão machucado contra todos, mas que tem uma resposta diferente para essa pergunta de Deus: poderão esses ossos viver novamente? Ezequiel é aquele que diz: Deus, Tu sabes, a última palavra é Tua. E por causa disso, por entregar para Deus, dizer: Deus, se o Senhor tem outros caminhos, eu vou seguir estes outros caminhos, e vou ser fiel àquilo que o Senhor colocar, e vou seguir em frente em tudo isso. É aí que Ezequiel é. Ser ou não ser, eis a questão. Se Ezequiel tivesse respondido: não, esses ossos não podem viver, nós nunca mais teríamos ouvido falar de Ezequiel. Mas porque alguém que da sua dor, da sua perda, que das suas frustrações, ainda foi capaz de dizer: Senhor, a última palavra é Tua. O que a Tua voz disser, eu seguirei a Tua voz.
você tem toda a possibilidade daquele povo se manter junto, aquele povo se manter em esperança. Puxa vida, a nossa esperança acabou, mas Deus está falando por meio de Ezequiel. Ezequiel se torna o consolador ferido. E eu suspeito que só pessoas que já foram feridas têm a capacidade de curar alguma coisa. Só pessoas que tiveram a sua vida marcada por perda, por feridas, que apesar disso tudo conseguem dizer: Senhor, a última palavra é tua. São essas pessoas mais capacitadas por Deus para levar cura, para levar vida, para levar restauração. A minha oração é que nessa pergunta, ser ou não ser, esse ser novo que apareceu, essa porta nova que eu não tinha programado e que eu não gostaria, e que se coloca diante de mim uma opção de desistir tudo, de abrir mão de tudo, ou de tirar a minha própria vida, que assim como Ezequiel, nós possamos essa manhã devolver a voz a Deus, devolver a palavra a Deus, para dizer: Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, aonde for. Senhor, minha expectativa era Jerusalém, o Senhor me quis na Babilônia. Senhor, minha expectativa era no templo, o Senhor me quis no exílio. Deus, a minha expectativa era de um jeito, eu estou nessa situação, estou no vale de ossos secos. Se aqui o Senhor quer que eu profetize, se aqui que o Senhor quer que eu exerça meu ministério, ó Deus, é aqui que eu vou exercer o meu ministério. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ezequiel se torna um tipo raro na Bíblia, dos profetas do exílio. Daniel também, Ezequiel ele é contemporâneo de Daniel também. Mas Daniel é um profeta do palácio. Daniel é o profeta da mesa do rei. Ezequiel é o profeta do povão. Ezequiel é o profeta da galera. Ezequiel é o profeta ali do fundo do poço. Assim como João, discípulo de Jesus, também há de ser um profeta do exílio. E vai escrever o livro de Apocalipse. Uma das piores fases, um dos piores perseguidores da igreja, Domiciano. Tanto que ele envia João exilado para a ilha de Patmos. Mas no exílio, o coração de João ainda é livre. O coração de João ainda é aberto para ouvir Deus, para ouvir o seu mestre, para ouvir Jesus. Não era no exílio que ele queria estar, João. Ele queria estar em Éfeso, onde ele exercia o seu ministério. Mas se foi a ilha de Patmos a direção de Deus, na ilha de Patmos eu vou ouvir Deus. E na ilha de Patmos eu vou escrever um livro. E na ilha de Patmos eu vou ter as experiências mais importantes com Deus. Porque até na ilha de Patmos o meu coração estará aberto para ouvir Deus. Talvez você vê a sua vida encaminhada para uma ilha de Patmos, para uma Babilônia. Enfim, coisas para as quais você nem acha que se preparou, que você nem gostaria que acontecesse. E hoje você está nessa situação. E a pergunta para você é: ser ou não ser? Negar, fugir, se esconder, ou falar: Senhor, a última palavra é tua. Se é aqui que eu tenho que ser, eu serei. Com a tua voz, com a tua direção, Deus, eu serei. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós temos aqui tantas histórias reunidas. Em comum nós temos a Ti, o nosso Jesus. Mas há tantas histórias diferentes, Senhor. Tantas criações diferentes, tantas famílias diferentes, tantas bagagens diferentes, ó Deus. Tantas pessoas que, se nós pudéssemos assistir o filme de suas vidas, encontraríamos infâncias tão diversificadas, formações tão distintas, expectativas tão grandes, sonhos, desejos, certezas de que o tempo traria algumas coisas. E encontraríamos, Senhor, projetos que não aconteceram.
encontraríamos projetos que ruíram, encontraríamos ideias que se tornaram apenas ideias, encontraríamos portas que se fecharam, que talvez tenham sido abertas para muitos, mas que na história de muitos irmãos e irmãs se fecharam e exigiram uma outra porta, exigiram um outro caminho, exigiram uma outra realidade em que teus filhos se encontram hoje, olhando ao redor e talvez pensando, mas não foi nada disso que eu programei, não foi nada disso que eu pensei, a esta época, a esta idade, a este momento eu já tinha pensado tantas outras coisas, e a realidade é outra. A realidade talvez é um vale cheio de ossos. Mas nós queremos ouvir a tua pergunta, Senhor, esta manhã, dizendo: poderão viver estes ossos? Estes ossos que também são o nosso coração. Situações da vida de cada um que morreram, Senhor. E a nossa primeira tentação, ó Deus, é responder: não, esses ossos não podem mais viver. Eles caminham agora definitivamente para o túmulo. Mas como Ezequiel, nesta manhã nós devolvemos a Ti a voz, devolvemos a Ti a palavra, devolvemos a Ti a resposta das nossas vidas, Senhor. E declaramos que se tiver de ser num exílio, que se tiver de ser num vale de ossos secos, se tiver de ser num contexto novo, onde as nossas ideias não se concretizaram, mas se tiver que ser algo por Ti, para Ti, onde o Senhor nos quer, Senhor, Tu sabes, a última palavra é Tua, a voz é Tua, Senhor. Nós queremos proclamar aquilo que só algumas vezes, algumas pessoas conseguiram falar nas Escrituras e dizer: não há nada que seja difícil o suficiente para Deus, porque para Ti nada é impossível. Acaso haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nós queremos nos envolver com este coro que declara: Tu sabes, Senhor, porque Teu é o poder, inclusive o poder de fazer com que os nossos ossos secos, o poder de fazer com aquilo que morreu em nós, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento, Deus, é o Senhor quem pode dizer, pode declarar que esses ossos vão voltar a viver. Em nome de Jesus, ó Deus, que ninguém aqui decida por um não ser, que todos aqui decidam pelo ser, que quando for apresentado e forem colocados diante desta realidade, ser ou não ser, que todos escolham o ser, mesmo que seja um ser tão diferente do ser que eles gostariam, mas se é o Teu ser para nós, que sejamos, que assim seja, como Teu filho, ó Deus, que uma vez disse: Senhor, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a Tua, que seja o Teu caminho, ó Deus, que seja as portas que o Senhor abrir, que seja a realidade que o Senhor nos colocar, que nós sejamos nestas realidades, nestes contextos, em nome de Jesus.